Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A maternidade divina, verdade revelada. A ideia da maternidade, embora sem usar a expressão, já estava contida muito claramente no conhecimento dos primeiros cristãos. E resultava naturalmente de duas verdades que lhes eram muito familiares. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Então temos que pensar que há duas verdades que já desde o início, desde os primeiros cristãos, estavam contidas no seu conhecimento. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Então, continuando, não resta nenhuma dúvida de que Maria era reconhecida como Mãe de Jesus pelos judeus, que ele é homem, também o admitiam todos. E também era evidente aos olhos dos cristãos primitivos que ele é Deus, pois havia falado e agido como só um Deus poderia fazer. Atribuía a seu direitos que nenhuma criatura ousaria rogar-se, pregava e mandava em nome próprio, perdoava os pecados por sua própria autoridade, fazia milagres por seu próprio poder, exprimia-se sobre suas relações com Deus, como fazendo com ele um ser único. É possível que inicialmente os discípulos o tenham visto como sendo apenas o Messias, e que no fim da sua vida mortal alguns dentre eles tenham começado a reconhecer sua divindade. Mas após a ressurreição, puseram-se todos a pregá-la abertamente, desde antes de serem escritos os Evangelhos, pelo menos os 3 últimos. São Paulo havia proclamado: Jesus, aquele que está acima de todas as coisas, o Deus eternamente bendito. Então, é importante aqui notar que admitir que Jesus foi um homem, isso qualquer pessoa naquele tempo admitia, e era visivelmente que Jesus era um homem. Mas a partir do momento que ele começava a fazer milagres e começava a perdoar os pecados, e ele o fazia e agia em seu nome próprio. E então, já os apóstolos, aqueles que estavam a segui-lo, já exprimiu a sua divindade, que Jesus é Deus. Mas após a ressurreição, não havia mais dúvidas, não haviam dúvidas. Aquele que está acima de todas as coisas, o Deus eternamente bendito. É importante que nós tenhamos que Jesus é Deus, Deus e homem. Esta humanidade e essa divindade que os primeiros cristãos reconheciam no Filho de Maria, apresentavam-se a eles como unidas numa união, a mais íntima que se possa imaginar, a qual será mais tarde denominada hipostática. Então esta união de Deus e homem, essa união íntima, chama-se hipostática. E agora vamos encontrar nas Escrituras algumas passagens que vão denotar esta união hipostática. Daquele que acabava de ser batizado no Jordão, o Pai tinha dito: Eis meu filho, bem amado, no qual ponho minha complacência. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Após atravessar o lago numa barca, ele disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E como os fariseus se escandalizavam sobre esse poder de perdoar os pecados, pois só o reconheciam como pertencendo a Deus, mas ele o atribuía a si mesmo. Não argumentou
que estariam sendo perdoados por Deus habitando em mim, ou por Deus ao qual estou unido, mas proclamou em alto e bom som que esse poder residia nele mesmo, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e retorna à tua casa. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. São Paulo registrou num texto bem conhecido esta convicção dos primeiros cristãos sobre a união substancial da divindade e humanidade em Jesus. Tendo os sentimentos de Cristo Jesus, que subsistindo na natureza de Deus, não considerava uma usurpação a igualdade com Deus. Porém, ele se aniquilou, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, reconhecido como homem pela sua aparência. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Portanto, o apóstolo afirmava que a natureza divina e a humana estavam reunidas em Jesus Cristo e, consequentemente, ele era reconhecido pelos primeiros cristãos como sendo, ao mesmo tempo, Deus e homem. Tendo ele nascido de Maria, conferiam a ela o título de Mãe de Deus. A dedução acima é de todo rigor, mesmo supondo-se que a Sagrada Escritura não aludisse também à divindade do seu filho nas partes em que menciona a Mãe de Jesus. Porém, de fato, a divindade de Jesus está afirmada, ou pelo menos subentendida, em várias ocasiões em que se menciona sua mãe. O anjo Gabriel afirmou a Maria que ela se tornaria mãe, sem perder a virgindade. Portanto, aquele que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Qualquer que possa ter sido para os judeus de então o sentido da expressão Filho de Deus, é fora de dúvida que a Virgem entendeu tal expressão como significando algo diferente do que eles entendiam por Messias. Com efeito, o anjo lhe explicou que o Messias que nasceria dela respeitaria sua virgindade, precisamente porque tratava-se do próprio Filho de Deus. É fora de dúvida também que os primeiros cristãos que ouviam contar ou liam a narração da Anunciação atribuíam a expressão Filho de Deus o sentido literal, o sentido pleno da segunda pessoa da Santíssima Trindade, e que, portanto, Maria era para eles a Mãe de Deus, de acordo com a declaração do enviado divino. No episódio da visitação, entendiam que Isabel disse à sua jovem prima: de onde me vem a graça de que a mãe do meu Senhor venha visitar-me? Lucas capítulo 1, versículo 43. Evidentemente, Isabel dava à palavra Senhor o sentido que encontrara ao ouvir nos textos sagrados, isto é, que significava Deus. No próprio capítulo em que encontramos a pergunta feita por Isabel, a palavra Senhor é mencionada outras 15 vezes, todas elas com o significado de Deus. Por exemplo, logo após a saudação inicial, Isabel prossegue: ditosa aquela que acreditou no cumprimento das coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 45. Seguramente, os primeiros cristãos entendiam igualmente neste relato a palavra Senhor no sentido de Deus e aí viam Maria honrada como Mãe de Deus. Então vamos ler esta passagem lindíssima que está no Evangelho de Lucas de uma forma completa. Acho que merece a nossa atenção e o nosso estudo muito mais aprofundado, para que possamos realmente perceber em cada palavra o que nos pode ser dito, ensinado, para que prestemos a Maria o que é de direito.
Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, quando o ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E receberás no teu ventre. Eis que conceberás no teu ventre, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço varão? E respondendo, o anjo lhe disse: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá da sua sombra. E por isso o mesmo Santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Que aí tens tu a Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês, da que se diz estéril. Porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se apartou dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Depois aqui vai continuar o relato em que Maria irá visitar a sua prima Isabel. Há pouco tempo, num estudo que eu estou a seguir também, de pessoas que estão a ensinar o catecismo, e desde já posso recomendar que também as pessoas que assistem, que me seguem, podem seguir, que é o Santo Dom Bosco, em que estão a dar aulas de catecismo, de verdadeiro catecismo, daquele que ensina verdadeiramente a nossa fé católica. E eu aconselho a todos a seguir. Estou aprendendo muito, muito mesmo. E uma das coisas que aprendi é que no tempo de Maria, o cumprimento, que hoje em dia é muito vulgar entre todos, as pessoas se cumprimentam entre si, sem levar em consideração o seu estado, o seu nível social. Mas no tempo de Maria não era assim. No tempo de Maria, no tempo em que vivia Nossa Senhora, quem saudava era sempre de nível inferior. Ou seja, se eventualmente passasse um juiz, ele nunca iria saudar ninguém, a menos que esse alguém lhe fosse superior. E as pessoas que saudariam o juiz seriam exatamente aqueles que estivessem a nível inferior. E neste caso, um anjo é o anjo que vem saudar a Maria. E ela se perturba. E ela não consegue perceber porquê. Porquê? Porque ela iria conceber o Filho de Deus. E dentro de Maria, do ventre de Maria, iria estar Deus.
Logo, aquela graça que Deus deu a Maria, já antes mesmo dela nascer, ou no seu nascimento, que ela foi escolhida. A graça de não ter pecado original, por ser imaculada. Por isso, esta reverência do anjo nos ensina que nós também devemos imitar o anjo que foi enviado por Deus a Maria. Esta leitura é de uma enorme riqueza, porque Maria também fica a pensar que não queria deixar de lado a sua virgindade, porque o seu intuito, o que ela queria era ser virgem. E ela, quando soube que tudo se daria sem intromissão humana, então ela disse que era escrava do Senhor. Escrava. Que podia ser feito nela tudo o que o Senhor quisesse. A palavra de Deus que se realizasse nela. Porque a Deus nada é impossível, como disse o anjo. E em nossa fé, crê no impossível. Por isso, quando ela irá visitar Isabel, sua prima, quando Maria foi visitar sua prima Isabel, mais um ensinamento para nós, termos diante de Maria uma reverência, pelo menos igual. Eu até posso continuar aqui a ler. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, tanto que Isabel ouviu a saudação de Maria, deu o menino saltos no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E bradou em alta voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde a mim esta dita, que venha visitar-me a que é mãe do meu Senhor? Porque assim que chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, logo o menino deu saltos de prazer no meu ventre. E bem-aventurada tu que crestes, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Estas palavras de Isabel, que também são palavras da nossa Ave Maria, nos ensinam o quanto Maria deve ser por nós venerada e dada a ela o culto próprio, devido, de respeito, como o anjo teve, como Isabel. Aqui há uma nota, que essa cidade onde morava Isabel, que algumas pessoas que estudiosas dizem ser Hebrom,
da qual consta por que Josué, no capítulo 21, que era uma cidade sacerdotal. Mas o que nós podemos pensar é que desta saudação de Maria a Isabel, e a saudação de Isabel é Maria. E por isso Maria vai entoar um cântico muito lindo que até hoje é dito, especialmente por quem é da Legião de Maria. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegrou por extremo em Deus, meu Salvador, por ele ter posto os olhos na baixeza da sua escrava, porque eis de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque me fez grandes coisas, o que é poderoso e santo o seu nome, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele manifestou o poder de seu braço, dissipou os que no fundo do seu coração formavam altivos pensamentos. Depois do trono os poderosos, elevou os humildes. Encheu de bens os que tinham fome e despediu vazios os que eram ricos. Tomou debaixo da sua proteção Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Assim como tinha prometido a nossos pais, Abraão e a sua posteridade para sempre. E ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para sua casa. Os 3 meses eram completados 9 para nascer João Batista. Eu vou encerrar aqui este estudo, porque já temos aqui muito em que pensar, em que meditar, porque é magnífico quando nós temos uma vontade dentro de nós de conhecer melhor a Maria Santíssima, Santíssima Virgem, para melhor amá-la e glorificá-la em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.